Obrigada, presidente Jorge Viana. Senhoras e senhores senadores, o senador Rodrigo Hollenberg pontualmente tratou de uma questão crucial que remete à necessidade de uma reforma político-eleitoral e uma reforma partidária, se for necessário, assim o entendimento desta casa. Eu ontem tive a honra de estar em Criciúma, uma importante cidade no sul de Santa Catarina, que no dia 3 de março fará uma eleição à Prefeitura Municipal, eleição fora de época. Como que eu vou falar? Tem a ver com a questão do pacto federativo, da situação complicada que vivem os municípios. Me ocorreu que também isso está impactando. Quem vai pagar o custo de uma nova eleição? É preciso que o Poder Judiciário, que tem judicializado tanto a política em nosso país, e nós que às vezes queremos judicializar o judiciário, ou politizar o judiciário, melhor dizendo, politizar o judiciário é a palavra mais correta, nós temos que nos entender para que a sociedade não acabe sendo penalizada pela demora do judiciário, nas sentenças que precisa tomar, nos julgamentos que precisa fazer, sobre ficha limpa e sobre todos os processos. Porque não é possível deixar um candidato, sob o risco de uma impugnação, disputar uma eleição, ganhar, como aconteceu lá em Criciúma, com quase 80% dos votos, e a decisão do eleitorado ser ignorada. As razões, claro, o judiciário tem para fazer e tomar decisão, e decisão jurídica se cumpre. Mas é preciso, para evitar esse gasto que a sociedade, não só em Criciúma, mas em Novo Hamburgo, em várias outras cidades, lá do meu estado e em outros municípios brasileiros, é preciso que se encontre um mínimo de racionalidade, porque não é racional, não é aceitável que a gente saia de uma eleição e entre em outra eleição simplesmente porque faltou rapidez e agilidade no julgamento desses processos de impugnação de candidaturas. E, de novo, repito, quem está pagando a conta vai ser o cidadão contribuinte que já tem uma carga muito pesada de impostos e tributos. Então, e também não é racional e não é lógico uma proposta surgida no âmbito da Justiça Eleitoral que seja imputado ao candidato que é motivo da impugnação pagar as despesas da eleição. É uma penalização despropositada, por mais que aparentemente possa aparecer perante a visão da sociedade que seja isso correta. Mas temos que tratar desta matéria com a seriedade, a rapidez e a responsabilidade que ela merece. Mas, por falar nessa eleição, aliás, queria cumprimentar lá o Márcio Búrigo, que é do meu partido, o atual vice-prefeito, que disputa a prefeitura, numa aliança com o Verceli Coral, que é do PSDB, e mais 10 partidos coligados numa aliança que espero a comunidade de Criciúma tenha a sabedoria, a prudência e a seriedade para uma decisão soberana, popular e democrática no dia 3 de março. Estava lá o colega Paulo Bauer, estavam lá várias lideranças, o ex-governador de Santa Catarina, Esperidião Amin, e muitas lideranças nacionais de todos os partidos que integram essa aliança. Então, eu espero que Criciúma dê mais uma vez uma demonstração da sua sabedoria e da sua competência no processo democrático. Isso vai acontecer, não tenho a menor dúvida, no dia 3 de março. Mas caro presidente, o seu estado, o Acre, não tem tantos municípios como o meu, Rio Grande do Sul, quase 500 municípios. Mas não importa, pequeno ou grande número, os municípios brasileiros estão hoje sofrendo de uma doença muito séria, um desajuste muito grande. Há uma sobrecarga nas contas municipais causada pelo que a gente pode convencionar dizer terceirização, senador Cristóvão, das responsabilidades.
que deveriam ser da União e dos Estados, mas entram na pauta e deveriam entrar aqui na pauta do nosso Congresso Nacional para evitar o que está acontecendo agora, que é injusto e inaceitável. Um estudo feito pela Associação Transparência Municipal, publicado hoje pelo jornal Valor Econômico, mostrou que os municípios brasileiros gastaram 19 bilhões de reais no ano passado, ou no ano de 2011, para oferecer serviços à população que, por lei, deveriam ser custeados pela União e pelos Estados. Então, além de já terem problemas sérios para administrar, os gestores municipais ainda têm que suportar esse aumento de ônus das suas responsabilidades. Serviços da Junta Militar, por exemplo, manutenção do posto dos Correios e Telégrafos, das unidades municipais de cadastramento dos imóveis rurais. São só alguns exemplos de obrigações que deveriam ser custeadas pela União ou pelos Estados nos municípios. No entanto, as prefeituras estão pagando essa conta pesada e eu considero injusta. Diversos prefeitos que tomaram posse no dia 1º de janeiro, estreantes ou reeleitos, estão frustrados depois de terem participado de um encontro nacional dos novos prefeitos e prefeitas aqui em Brasília, entre 28 e 30 de janeiro, com a presidente Dilma Rousseff. A iniciativa é importante, essa relação direta, mas o prefeito de Ilhéus, da Bahia, nem vou usar o caso do meu estado, de Ilhéus, da Bahia, que é do meu partido, casualmente, partido que ajuda o governo aqui no Congresso Nacional, Jabes Ribeiro, prefeito de Ilhéus, do Partido Progressista, avaliou que, mesmo se tratando de um encontro importante para aproximar os prefeitos dos administradores federais, a conversa não resultou em ações práticas sobre um novo pacto federativo. Faltou, segundo o prefeito baiano, uma discussão aprofundada e produtiva a respeito da necessidade de se implantar no Brasil uma ação capaz de reduzir a dependência dos municípios da boa ou da má vontade de Brasília. Ele tem toda a razão. Ou seja, na hora de anunciar pacotes de bondades aos prefeitos, o Poder Executivo se reporta diretamente aos prefeitos. Mas quando esses mesmos prefeitos precisam solucionar seus problemas, não há a mesma abertura, não há o mesmo diálogo. Em artigo publicado hoje no jornal Correio Brasiliense, o prefeito progressista de Ilhéus, o Jabes Ribeiro, fala sobre as dificuldades de administrar um município que depende quase que inteiramente dos recursos repassados pelas instâncias estadual e federal. O editorial do Globo de hoje também traz algumas informações esclarecedoras sobre o modelo rígido que se reproduz de cima para baixo, da União em direção a cada um dos 5.568 municípios brasileiros. São prefeituras que dependem muito, ou quase só, dos repasses federais para sobreviverem, especialmente aquelas pequenas, com menos de 10 mil habitantes. Até porque a principal fonte de receita da maioria das prefeituras municipais é o famoso FPM, que é exemplo do FPE, é a principal fonte de receita dos municípios. O FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, formado por impostos federais, tal qual acontece com o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. Sem uma solução clara sobre esses repasses, temas importantes como a redução da carga tributária, por exemplo, ficam parados na geladeira sem avanços práticos. Os municípios precisam de viabilidade fiscal e de receita. É difícil para os prefeitos, sobretudo os novos, assumirem a prefeitura com fama de peso morto ou sanguessugas do contribuinte nacional. Enquanto não ocorrer um real e novo pacto federativo com ações concretas e políticas claramente focadas para os municípios, não teremos avanços importantes na área social nem econômica de nosso país. Em outros países, os valores repassados pela União para os municípios representam 40% das receitas federais. No Brasil, 60% desse recurso fica na mão da prima rica, a União, enquanto os municípios brasileiros, os primos pobres, amargam dificuldades financeiras com apenas 15%
100% dos repasses. Desonerar as folhas de pagamento dos municípios já traria um fôlego importante para a melhor gestão das contas municipais, especialmente a dos mais endividados. Aliás, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, do meu estado, que conhece bem não só a situação dos municípios do Rio Grande do Sul, mas de todo o país, sabe bem que reduzir simplesmente o número de municípios não é a solução mágica para a situação de penúria de muitas prefeituras. Considerando a população brasileira superior a 193 milhões de habitantes, o Brasil tem menos municípios que Estados Unidos, França, Itália e Alemanha, isso em termos proporcionais. No artigo publicado hoje no jornal O Globo, o líder municipalista do Rio Grande do Sul, Paulo Zilkowski, demonstra a existência de municípios novos que multiplicaram por mais de 20 vezes seus produtos internos brutos, respectivos, após 1988, quando a Constituição Federal foi promulgada. São situações que têm contribuído para melhorar os indicadores de saúde e de educação, especialmente dos municípios menores. No caso do meu estado, o Rio Grande do Sul, muitos desses municípios emancipados, com boa capacidade de administração e gestão, exercem papel relevante para o desenvolvimento de regiões inteiras dentro do próprio estado. Isso tem ocorrido mesmo com a centralização dos recursos na mão da União. As administrações municipais estão mais perto do cidadão e conseguem, por isso, diminuir os problemas da população de forma rápida e eficaz. Nos municípios criados depois de 1988, os níveis de pobreza, desemprego, mortalidade infantil, analfabetismo e criminalidade são menores. A expectativa de vida é maior, mais jovens têm acesso às universidades e a população tem saneamento básico, como água tratada e esgoto. A situação do Brasil seria outra, com mais desenvolvimento, se todo o bolo da arrecadação fosse melhor dividido e a União definisse políticas claras para o novo Pacto Federativo, com o maior repasse de recursos para os municípios, inclusive os chamados restos a pagar. O administrador de empresas e ex-diretor institucional do Conselho Federal de Administração, Mário Tourinho, defende maior participação dos governadores no debate do novo Pacto Federativo. Sem a participação e o empenho de todos os entes federados, União, Estados e municípios, não conseguiríamos avanços concretos. E nesta casa estão muitos ex-governadores. Aqui mesmo estão 3 ex-governadores: Álvaro Dias, do Paraná, Cristóvão Buarque, do Distrito Federal, e Jorge Viana, do Acre. É interessante. E essa experiência de ter vivido as dores da governança no Estado, que também sofre como os municípios, esta relação às vezes tumultuada, se o governador é de oposição a presidente ou presidente da República, já está numa situação complicada. Então tem que criar um meio termo desse relacionamento que deveria ser republicano e institucional. Mas temos que urgentemente trabalhar nisso, até aproveitando a expertise e a experiência dos ex-governadores que temos nesta casa. Em artigo publicado hoje no Correio Brasiliense, Tourinho destaca, como gestor e administrador de empresas, que os 66 bilhões e 800 milhões de reais anunciados pela presidente Dilma Rousseff no encontro dos prefeitos no início do ano não resolverão os problemas dos municípios, pois os mesmos terão que elaborar projetos que sejam aprovados pela técnico-burocracia ou pela tecnoburocracia do governo, além de dependerem da habilidade política de cada um dos prefeitos. Em resumo, sem pacto federativo reformulado, os problemas nos municípios vão persistir ou ficarão ainda mais complexos e difíceis. E a dependência, aquela velha imagem do chapéu na mão, vai continuar à moda de João VI 2 séculos atrás. A dependência ao poder central. Não podemos, e nem a democracia brasileira pode se suportar tamanha dependência, tamanho jogo político. Basta avaliarmos a situação atual do Congresso Nacional, do Judiciário e do próprio Executivo para verificarmos como as decisões temporárias, quebra-galho ou puxadinhos políticos aumentam os problemas do nosso país. Por causa da insegurança jurídica em torno da votação de mais de 3.000 vetos presidenciais pelo Congresso Nacional,
mais de 470 bilhões de reais referentes aos royalties do petróleo, por exemplo, ainda não estão garantidos aos municípios, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. A Advocacia Geral da União já pediu ao Supremo Tribunal Federal que reconsidere a determinação de o Congresso apreciar os mais de 3 mil vetos. Enquanto essa questão não é definida, não podemos aprovar projetos importantes que afetam a todos, como o novo Fundo de Participação dos Estados, FPE, por exemplo. A ideia até de que se traga essa matéria diretamente ao plenário, sem passar pelas comissões técnicas necessárias, que está com a relatoria do competente senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia. Nós temos muitas coisas a fazer, muitos desafios a enfrentar. Portanto, senadores, senadoras, esta Casa precisa ter compromisso com a viabilidade financeira e política dos municípios e também dos estados, sejam eles do Sul, Sudeste, Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Álvaro Dias e depois ao senador Cristóvão Buarque. Para assinar embaixo do seu discurso, sempre oportuno, mais do que nunca, os municípios, as unidades federativas estão necessitadas da defesa na tribuna do Senado, da Câmara e principalmente no Poder Executivo. Essa discussão do Pacto Federativo é essencial nesta hora. Veja a notícia recente, né? Os municípios brasileiros gastaram mais de 19 bilhões em 2011, a população que, por lei, deveriam ser custeados pela União. Portanto, são 19 bilhões em 2011. O governo federal vive fazendo cortesia com o chapéu alheio, repassando encargos, não repassando recursos de forma compatível com os encargos repassados, exigindo cada vez mais dos municípios, convocando os prefeitos para um convescote em Brasília, de quando em vez. Os prefeitos voltam de chapéu na mão, de mãos abanando, né? Chegam com o chapéu na mão e voltam de mãos abanando. E nós verificamos esse balanço ao final de 2011. Portanto, nós temos que assumir a responsabilidade do Congresso na luta em defesa dos municípios brasileiros. Parabéns a Vossa Excelência. Caro senador Álvaro Dias, eu fico feliz de encontrar solidariedade municipalista, porque eu acho que fortalecer o município é fortalecer a democracia. E já apresentei um projeto, é louvável que o governo conceda, por exemplo, redução do IPI para ativar alguns setores estratégicos da economia brasileira, melhorar as condições de consumo para o consumidor, aproveitar esses momentos e ter iniciativas como essa. Só que ele, ao reduzir o IPI para automóveis, um setor muito relevante, o que ele está fazendo? Ele está tirando o dinheiro que vai para o município via FPM. Então, não é justo. Eu apresentei um projeto, espero o apoio dos senhores senadores, que o governo pode sempre fazer a desoneração que quiser, mas ele não pode comprometer a receita dos municípios com aquela benesse que ele conceder a alguns setores. Da mesma forma que nenhum prefeito que adequadamente venha cumprido com a lei de responsabilidade fiscal seja penalizado para entrar na ficha suja decorrente de uma decisão unilateral do governo que reduz o IPI para alguns setores e que corta a receita do município. Então, já são iniciativas provocadas pela posição que o governo tem tomado, que é prejudicial e reduz, no meio do caminho, a receita do município. Como é que vai fechar a conta, senador Cristóvão Buarque, a quem eu concedo a parte, pedindo ao presidente, que já estou encerrando o meu pronunciamento? Senadora, primeiro, a senhora sempre aqui defendendo com muito rigor os interesses municipais. A senhora talvez seja a principal municipalista entre nós. Temos vários, o senhor é um deles, senador. Eu queria que nós um dia chegássemos a um acordo de que a melhor maneira de defender hoje os municípios, na crise inclusive fiscal, financeira que eles atravessam, é a federalização da educação de base. Tirar esse custo, que se queremos uma boa educação, senador Jorginho, o senhor no estado do Acre fez isso e o Tião está fazendo, o Dinho fez, vocês fizeram um bom trabalho, sabem o custo disso. E ainda precisa fazer muito mais. Só a federalização é capaz de tirar dos ombros dos prefeitos e dar
condições às crianças terem uma boa escola. Obviamente, uma escola que seja descentralizada no seu conteúdo, na sua gestão também. O prefeito deve ser um dos gestores, mas não pode ser o responsável por financiar tudo isso, porque eles são muito desiguais, os municípios brasileiros, e aí a gente condena a educação à desigualdade. E eu queria fechar dizendo o seguinte: para mim, a descentralização é muito importante, mas só tem uma maneira da gente descentralizar e sem discriminar, é igualando, antes de descentralizar. E igualando, o caminho é a educação. Por isso, eu quero ouvir uma municipalista um dia dizendo que, de acordo com o interesse dos municípios e da descentralização, é bom fazer a federalização da educação. Queria relembrar aos nossos telespectadores e aos senhores senadores que o senador Cristóvão foi autor de uma iniciativa relevante de um debate na Comissão de Educação sobre este tema. E foi um debate profundo e exaustivo. Aprendi muito, senador Cristóvão Buarque, o senhor que é o nosso mestre na educação, mas foi muito importante para revelar ali exatamente essas carências e essas necessidades. Tem prefeitos, como lá no caso de Criciúma, em Santa Catarina, fazendo verdadeiros milagres, com altos índices de aproveitamento. Crianças na escola, em tempo integral, muitas experiências vicejando em todo o país nessa direção. Ou seja, estão fazendo o dever de casa. Agora, o senhor imagine na hora que tivesse o recurso garantido e assegurado, sem depender de vir aqui e pedir, por favor, liberem o dinheiro, mas como coisa automática num processo verdadeiramente republicano. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque, senador Álvaro Dias, e gostaria que fosse incluído no meu pronunciamento, porque estou terminando. O compromisso só terá validade no dia em que a União e os Estados também avançarem com políticas claras e concretas em favor de um país realmente integrado, com melhores níveis de desenvolvimento e com parcerias firmes e comprometidas, União, Estados e municípios, o verdadeiro pacto federativo. Muito obrigada, senhor presidente, e assumo a presidência para o seu pronunciamento.